Boa noite, quase noite, sim, quase noite, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse dia maravilhoso que se chama hoje. E nós temos mais uma oportunidade para meditarmos nas Escrituras. Mais uma oportunidade para podermos entender os princípios bíblicos da vontade perfeita de Deus, que é boa, agradável e perfeita, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre os últimos 3 capítulos do livro de Números. Estamos acabando o livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, e nós vamos começar amanhã a meditar no 5º e último livro do Pentateuco, né? Que é esse conjunto de livros escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, que vai falar muito ao nosso coração. É conhecida como a Torá, esses 5 primeiros livros, né? São os livros que até hoje os israelitas têm como, de fato, a sua base de fé, né? Eles têm a Torá e os profetas. Então, infelizmente, né? A maioria deles não tem o Novo Testamento, porque ainda não creram em Jesus, mas todos vão crer. Em nome de Jesus, que Deus seja com Israel, com seu povo, com Jerusalém, sua cidade santa. Então, gente, nós vamos meditar hoje sobre esses 3 capítulos. E uma coisa que eu queria falar muito, que queima muito forte no meu coração, é que nós estamos aqui no final desse livro de Números em uma posição aqui, num contexto histórico, quando o povo de Israel já está prestes a atravessar o Jordão e conquistar a Terra Prometida. O livro de Deuteronômio, ele vai ser um livro mais assim, como Moisés vai dar uma revisada ali no conteúdo. Moisés ele vai relembrar muita coisa. Então o livro de Deuteronômio vai ser assim, uma fixação do conteúdo. O livro de Deuteronômio, Moisés vai relembrar as coisas, vai falar de novo de tudo que aconteceu, vai lembrar a palavra de Deus, para então a gente ler no livro de Josué o que vai acontecer logo após isso que nós estamos lendo aqui no final de Números. Amém? No final de Números, o povo já peregrinou anos no deserto. E agora eles estão de frente à Terra Prometida. Eles já vão começar ali aquela campanha de conquista e de muitas vitórias. E eles vão começar, né, de fato, a conquistar território e aumentar o território de Israel. Já conquistaram muita coisa, né? 2,5 tribos já até pegaram ali, tomaram posse da sua herança, que foi Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, mas agora eles vão para o outro lado do Rio Jordão para conquistar. E aí Deus vai falar o que é a herança que eles vão conquistar. E Deus vai falar, gente, muito especificamente. É assim, ao norte o limite é aqui, no sul o limite é aqui, no leste, no oeste, a terra que eu estou dando a vocês é esta. É muito específico, vai falar assim, vamos ler um pouquinho? Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zim. Do extremo sul será Cades Barneia, aonde vai até Azaradá. De lá nós vamos a Asmon. De Asmon a fronteira faz uma curva em direção ao ribeiro do Egito. Vai terminar lá no mar Mediterrâneo. Muito específico, gente. Deus estava sendo específico para o povo. E eu queria comentar uma coisa com vocês, que Deus falava no meu coração quando eu lia isso. Nós vamos ver até que lá na frente, o povo de Israel vai chegar um momento que eles vão falar assim, o que a gente conquistou tá bom. Não, mas peraí, lembra que Deus falou que a fronteira do norte seria até aqui, do sul seria até aqui? A gente não conquistou tudo, mas eles falam, não, tá bom, pra nós tá bom, nós já conquistamos uma quantidade boa de terra. Muitos até dos povos estrangeiros não são eliminados. O povo fala, não, tá bom, deixa eles morar no meio de nós, tá bom também, já conquistamos muita coisa, tá bom. E o que Deus fala no meu coração quando eu leio esse capítulo 34 de princípios práticos? Gente, Deus estabeleceu uma herança para nós. E nós precisamos entender que nós devemos lutar por essa herança. Tem lutas que não são nossas, mas tem muitas das vezes nós fazemos como os israelitas. Nós deixamos de conquistar aquilo que Deus já prometeu que é nosso e nós precisamos buscar. Sabe, a gente corre um risco muito grande de cair nesse lugar de comodismo. Não, tá bom, se minha dívida estiver paga, tá bom, mas peraí, Deus falou que você vai ser bem sucedido financeiramente, porque Ele vai usar o teu recurso para o reino dele, porque você vai ser um grande empreendedor. Não, mas dá trabalho, né? Tá bom, do jeito que tá bom, se eu tiver aqui o básico, tá bom.
Ou não, Deus levantou você como um líder, falou que você vai ser um líder de milhares. E você fala, não, mas liderar milhares? Eu tenho um grupo aqui, uma célula com 20 pessoas, tá bom. Gente, Deus nos dá uma herança. Junto com a herança, Ele dá graça para conquistar essa herança. Ou seja, nunca é sobre nós. Ele mesmo falou, ó, eu vou dar herança para vocês mesmos não precisam lutar, é só você tomar posse, é só você ir como de fato um guerreiro que se apropriou daquilo, espiritualmente você creu, é meu. Jesus fala assim, ó, Deus fala assim, ó, na sua palavra, se creres, será salvo tu e a tua casa. Aí você diz assim, ó, se meu filho não for crente, mas se pelo menos ele tiver um bom caráter, tá bom. Olha, meu filho não ama Jesus, mas pelo menos não mexe com droga. Não, não é isso que diz a palavra. A Bíblia diz, se você crê no Senhor Jesus, será salva tu e a tua casa. Então nossos filhos vão amar o Senhor. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, vossos filhos e filhas profetizarão. E tudo isso vai depender de quê? De um posicionamento do nosso coração, de acessar a herança e os limites da herança. Porque o povo de Israel tinha um limite para ser conquistado, mas com Josué eles conquistam menos. Porque eles falam, tá bom, cuidado com o comodismo. O que Jesus conquistou na cruz para nós, gente? Vida plena. Primeiramente, a nossa salvação. Nós não precisamos mais ser escravizados pelo medo. Nós não precisamos mais ser escravizados pelo pecado. Nós não precisamos mais, o diabo não tem acusação contra aqueles que foram justificados por Jesus. Nenhuma acusação há contra nós. Mas no meu passado eu pequei. Jesus limpou. Jesus limpa na cruz com o sangue dele toda acusação contra nós do nosso passado. Lorena, você não sabe o que eu fiz. Lorena, eu já fiz tanta coisa errada, Lorena. Tantas pessoas falam isso comigo, eu falo assim, olha, todos nós pecamos, a Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas por meio da fé em Cristo Jesus e pela graça nós somos salvos. E o que vem agregado à salvação? Uma paz que o mundo não entende. Então, gente, nós temos que tomar posse disso. Ah, Lorena, mas eu tenho uma depressão que é assim, que é de família. Não, toma posse. Receba vida e abundância, saúde. Ah, Lorena, mas não tem jeito porque o câncer está na minha família. Não, em nome de Jesus, toma posse da herança que Deus disse que Ele vai dar. E qual que é a herança que nós já temos em Cristo Jesus? Primeira, nós não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais ser escravos de nada, gente, nada nos escraviza. Sabe aquele pecado de estimação que vem da nossa velha natureza? Que a gente fala, ó, sem isso eu nunca vou conseguir viver. Não, eu consigo sim, pela graça do Senhor Jesus, que me capacita a viver uma vida em santidade. Eu consigo sim. Nós precisamos tomar posse. Jesus conquistou na cruz, gente, reconciliação. É a gente no jardim de novo. É a presença de Deus, é viver proezas nele, é senti-lo dentro de nós, é senti-lo, ouvir a voz do Espírito Santo, é para todos. A gente não precisa de mais um mediador pessoa, a não ser o Cristo Jesus, o único mediador. Nós não precisamos mais da oração forte daquele irmão, nós não precisamos mais de nenhuma outra pessoa, não no sentido assim de que nós não precisamos do corpo. Eu estava falando isso com as crianças lá na salinha, tenta lavar em cima da sua mão com a sua própria mão, não dá. Eu preciso do outro membro do corpo. Para eu conseguir lavar minha mão, eu preciso da outra mão. Então, o corpo se ajuda, se serve, sozinho a gente não dá conta, fato. Mas o seu acesso a Deus foi conquistado por Jesus Cristo. Ninguém precisa intermediar mais. A sua intimidade com Deus é uma herança que Jesus conquistou na cruz para todos os que creem. Então, toma posse dessa herança. O povo de Israel, gente, esse capítulo 34 é muito lindo porque vai mostrar a fidelidade de Deus. Aquela promessa que Deus fez lá para Abraão está prestes a ser cumprida. Meu filho acordou e está tossindo. Repreenda essa tosse em nome de Jesus. Gente, vai mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Tudo que ele prometeu lá atrás para Abraão,
Ele vai cumprir agora, ele está prestes a cumprir. Vai mostrar o cuidado de Deus que cuidou desse povo no deserto, que teve misericórdia diante de todos os pecados, das murmurações, das reclamações, da incredulidade do povo. Deus não desistiu daquilo que ele prometeu para seu amigo Abraão, para o filho dele Isaac, para Jacó. Deus persistiu com a sua promessa e está prestes a cumprir. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre cumpre suas promessas. Às vezes vai demorar 25 anos, como Abraão. Às vezes 15 anos, como Davi. Mas ele sempre cumpre para aqueles que permanecem fiéis. Amém? Capítulo 35 vai falar sobre a cidade para os levitas. Eu estou em Números, para quem chegou depois. Capítulo 35 de Números vai falar que, lembra, gente, que os levitas eles não tomavam posse de herança, de terras, mas eram concedidas cidades para eles poderem viver, obviamente, né? Então eles não tinham uma parte da terra específica para eles, mas em todas as tribos de Israel eram concedidas aos levitas cidades para que eles pudessem viver. Eles tinham terras ali naquelas cidades para ter os rebanhos dele, para poder viver da agricultura como o povo daquela época vivia. Então Deus está cuidando dos seus, gente. Vocês não vão ter herança, mas vocês não vão ficar falando para os levitas, vocês não vão ter herança, mas eu não vou deixar vocês abandonados. Vocês vão receber suas cidades, vocês vão ter onde morar. E eu me lembro de Jesus falando assim, olha, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque o meu Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, gente, o Pai vai nos acrescentar. Nós só precisamos descansar. E aí nós vamos ver esse capítulo 35, a cidade para os levitas e a cidade de refúgio, que é bem interessante também. Por quê? Naquela época, gente, pelo que a gente viu aqui no capítulo 35, uma pessoa que não gostava da outra, odiava a outra, ia lá e intencionalmente matava aquela pessoa, ela se tornava, obviamente, um assassino, e o assassino deveria ser executado. Quem deveria executar? O vingador era da família da vítima. Esse vingador, o objetivo de vida dele é se tornar executar aquele assassino. Mas existem alguns casos onde uma pessoa feria a outra acidentalmente. Então, esse vingador, uma pessoa da família que quisesse se vingar daquela morte ali, acidental, ele poderia querer ir atrás daquela pessoa. E aí existe uma lei, porque Deus é um Deus de justiça. Deus estabelece ali no reino de Israel um reino de justiça. Porque o reino dele é um reino de justiça. Então ele vai falar, ó, essa pessoa que matou alguém acidentalmente, ela vai ser refugiada nessas cidades de refúgio, até que o sacerdote venha morrer, e aí depois ela pode retornar para a casa dela. Mas a comunidade protegia aquela pessoa. Eu achei muito bonito esse versículo, que eu nunca tinha lido a Bíblia nessa versão, NVT, e eu amo ler a Bíblia em versões diferentes, porque abre nossa mente para um vocabulário diferente que trata da mesma coisa, mas que faz a gente pensar, né? Então aqui fala assim, olha, a comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde ele fugiu. Ali ele vai ficar até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Deus é um Deus que estabelece suas leis, é um Deus de justiça. Então, e ele fala muito claramente, ó, se for um assassino, gente, a comunidade vai proteger, não. O assassino deverá ser executado. Nós sabemos que não é assim hoje em dia, não no sentido de que a gente vai lá e executa, mas que a gente tem que fazer com que a lei se cumpra, né? Então, se a gente viu, por exemplo, se a gente é testemunha de algo, a gente tem que cumprir e falar a verdade. A gente tem que entregar aquilo ao órgão que é responsável, a gente tem que, como comunidade, nós precisamos trabalhar também. Você já reparou como nós terceirizamos as coisas? A gente pensa que é só o político que pode fazer leis, mas a gente não luta em nada pelas leis. Sequer sabemos o que está acontecendo muitas das vezes na Câmara, né? Nós temos que fazer a nossa parte, a comunidade tem que sempre fazer a sua parte. E a nossa parte, o Senhor, a primeira coisa da nossa parte é cuidar, como igreja, da área espiritual da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos discípulos. Mas existe uma parte também que é cuidar de quem a gente vota. O voto, gente, a mulher nem podia votar. Foi conquistado para nós mulheres, as mulheres que estiverem assistindo aí. E aí a gente pega o nosso voto e fala, não sei que eu vou votar não, vou ver. A gente nem sequer estuda, não corre atrás, não busca entender.
Que vocês vão votar em quem? Eu vou falar por mim. Muitas das vezes eu sou muito falha na área da política. Como meu marido é mais antenado, eu pergunto pra ele, quem a gente vai votar mesmo? Mas a gente tem que ser bons mordomos do nosso voto. Sabe? Analisar bem. Não votar por próprios interesses, mas pelo interesse da comunidade. Essa palavra ficou muito arraigada aqui no meu coração. A comunidade deve proteger o acusado. Deus é um Deus, gente, dos órfãos e das viúvas. E se nós somos povo de Deus, nós temos que nos atentar para a comunidade, para essa comunidade. Meu marido começou um projeto que na igreja nós viemos alcançar também a comunidade surda. E eu achei muito lindo isso, porque como igreja nós temos que alcançar todas as esferas, gente. Todas as esferas. A gente tem que sair desse lugarzinho que foca só em nós, que pensa só no nosso umbigo e começar a servir as pessoas com diferentes necessidades. O órfão, a viúva, a comunidade surda, o estrangeiro, a Bíblia diz, sermos bons hóspedes. Tudo isso é bíblico. Nós, como comunidade, nós temos responsabilidades que não são só nossas. Não podemos ser egoístas, precisamos cuidar das pessoas ao nosso redor. Quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que Deus colocar na sua frente para você cuidar. É a bola da vez. Quem é a pessoa que Deus colocou na sua frente aí para você cuidar? Esse é o seu próximo. Não contaminem a terra, o último versículo do capítulo 35. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Enquanto eu estava lendo isso, eu pensei, Deus, o Espírito Santo mora dentro de mim. E a Bíblia diz assim, não entristeçam o Espírito Santo. Que nós viemos não contaminar-nos com as coisas deste mundo. Tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, que a nossa boca fala. Não sejamos contaminados. Porque Deus habita dentro de nós. Glória a Deus por isso. E aí, gente, lembra daquelas 5 mulheres da tribo de Manassés? Deixa eu lembrar, eu nunca lembro o nome delas. Aqui não falou o nome delas. Enfim, essas 5 mulheres, as filhas, achei. Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas 5 mulheres, elas foram as primeiras mulheres a ter acesso à propriedade ali em Israel. Pensa, só homens tinham terras, mas agora aquelas 5 mulheres, porque elas reivindicaram, porque elas buscaram ao Senhor, foram encontradas justas e eram as primeiras mulheres que receberam terras por herança e eram proprietárias daquelas terras. Essas 5 mulheres, a tribo de Manassés foi falar com Moisés de colocar uma ordem, no sentido de que elas só poderiam casar com pessoas da própria tribo delas, para que a terra que é delas, que vem da tribo de Manassés, se elas casassem com outra pessoa de outra tribo, a terra ia acabar passando para outra tribo. Então, como Deus é um Deus de justiça e equidade, ele vai, de fato, colocar esse limite. Olha, vocês vão tomar posse da terra do seu pai, mas tem que casar com alguém da sua própria tribo, para que essa tribo não seja passada para outra, para que essa terra não seja passada para outra tribo, já que pertence, né, ao povo ali de Manassés. É isso que aconteceu aqui no capítulo 36. E assim nós terminamos o 4º livro da Bíblia. Glória a Deus. Amanhã a gente continua lendo Deuteronômio. Deuteronômio é muito forte, gente. É muito forte. Nós vamos ver, assim, nós vamos relembrar muita coisa e nós vamos meditar em muita coisa que nós já lemos, mas vai ser forte. Não deixem de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque aquele que lê essa palavra, aquele que medita nela, a Bíblia diz em Salmo 1 que tudo quanto essa pessoa fizer, prosperará. Medita na palavra dia e noite, tudo quanto você fizer, prosperará. Amém? É isso que eu queria falar hoje, que Deus abençoe cada um que entrou, cada uma, né, que eu vi sua mulher, que entrou, quem ficou até o final. Jesus abençoe a sua vida, sua família. E amanhã tem mais, se assim Jesus permitir, nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe, amados, com Deus.